Tomara que esse aqui não caia. Ai, Jesus. Internet é bênção, gente. Só vitória. Vamos lá. Se não for mesmo. Agora o pessoal podendo sair. Cadê o povo? Se perdeu aí? Internet, meu povo. Acontece, pastor. Fazer o quê, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode Eu falar. tô tentando ler os livros de acordo com as suas aulas, né? Como é que vão ser aí as próximas? Você vai falar hoje só sobre Ruth ou vai um pouco mais? Hoje sobre Ruth, porque a Samuel, Reis e Crônica, a gente fala os 2 livros numa aula só. Entendi. Mas vai ser ainda nesse período, né? Porque, deixa eu fazer a contagem, nós estamos... Peraí, o calendário está aqui diante de mim, deixa eu ver aqui. Hoje é dia... Hoje é dia 4. Dia 4, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4. A gente ainda tem 4 aulas, então... Não, peraí, não. 1, 2, 3... 4. Até dia 2. Então, 4 aulas. Então, dia 11 dá para a gente falar de Samuel. O dia 18 a gente falar de Reis. E 25 a gente falar de Crônicas. Esdras e Neemias, normalmente a gente fala junto também, porque eles têm o mesmo contexto histórico. Então, creio que a gente consiga até Esdras e Neemias. Que é o dia 2. A gente fica no débito de Esther. Aí, quando começar os livros poéticos, a gente começa com Esther. Tá bom. Entendeu? Mas, a princípio, é isso aí. Mas vai lendo, que quanto mais lendo, melhor. Beleza. Ok? Maravilha. Bom, vamos lá, gente. Voltamos aqui. Eu acho que eu consegui resolver. O inimigo estava furioso, mas a gente já venceu a batalha. Então, antes da gente começar a falar aqui de Ruth, alguma dúvida ainda sobre os juízes, algum juiz, alguma situação que a gente fechou a semana passada e eu percebi que talvez ainda queriam perguntar alguma coisa. Então, fiquem abertos aí. Se não tiver, a gente prossegue com Ruth. Tudo tranquilo? Estão se me olhando? Está tudo tranquilo de juízes? Sem nenhuma dúvida? Nenhuma dificuldade em relação alguns dos juízes problemáticos, né? Voto de Jefté, por exemplo. Nenhuma dúvida sobre? Então, a gente vai prosseguir aqui na... Você já tinha falado sobre o voto de Jefté. Pode seguir. Já falei, né? Cheguei a falar, Jefté. Acho que eu falei também sobre aquela questão do capítulo 19, né? Daquele levita, né? Da tribo de Efraim, enfim. Ok, então tá bom. Então vamos lá. Então deixa eu jogar aqui e vamos prosseguindo aí.
Vamos lá, gente. O que eu queria chamar um pouco a atenção de vocês dentro desse livro de Ruth, vou tentar abrir aqui, dentro do livro de Ruth, porque esse livro de Ruth ele traz para a gente algumas lições muito importantes. O primeiro delas assim, a gente pode resumir num tema, tá? Um tema geral, um tema generalizado, que é uma história de fidelidade. Então, como eu volto a dizer, essa é uma história que acontece dentro do período dos juízos, e ela é uma história à parte, porque ela tem muito a ver com o contexto em que o povo de Israel está vivenciando. Então, ela é uma história de fidelidade, ela é uma história onde uma figura principal, que é a Ruth, uma moabita, acaba se tornando proeminente nessa história aí, tá bom? Então, vamos a algumas introduções, só para você poder entender aqui algumas coisas dentro desse livro. O autoria, a gente precisa sempre mencionar isso aqui, tá? Autoria e data do livro. O autor desse livro ele não é identificado, então a gente sempre identifica como anônimo, a gente sempre diz que é anônimo. Anônimo quer dizer que não houve uma evidência interna, não houve uma evidência externa muito explícita a respeito daquele livro. Então, portanto, a princípio, a gente sempre vai dizer que é um livro anônimo. Mas o Talmud, ou a tradição judaica e a tradição cristã, a gente sempre fala judaico-cristã, que juntam as duas, entendem que Samuel tenha sido esse autor, atribuem a Samuel essa autoria, porque até por conta do final do livro, quando ele vai falando dessa genealogia, dos descendentes, no caso de Boaz e Ruth, e lá já é citado o nome de Davi. Nesse caso, seria como que fosse 700 anos antes, né? O nome de Davi. Então, portanto, fica uma situação em que se entende que Samuel é o cidadão que escreve esse livro, tá? Já na época, inclusive, até em que Davi já tivesse chegado ao reinado, tá? De acordo com alguns, tá bom? É provável também que tenha sido escrito, né, exatamente nessa época aí. 1340 a.C. é chamada cronologia aceita, tá, gente? A gente sempre trabalha em relação a isso aí. A gente sempre dá essa informação aqui, que o livro, na sua localização na Bíblia hebraica, ele está entre os escritos. Só lembrando, a Bíblia hebraica ela está sempre trabalhando aqueles 3 grandes divisões, tá? A Torá, os profetas, onde tem os profetas anteriores, os profetas posteriores, e o terceiro bloco, que são chamados escritos. E esse livro está no grupo dos chamados Megilot, exatamente no grupo dos escritos. Ou seja, todos os livros que não eram entendidos como da lei, que são os mesmos nossos, 5 primeiros, estão na mesma divisão lá dos livros da lei na Bíblia hebraica. Aqueles livros que para os judeus, no caso, não é entendido como profético, né? Por exemplo, Josué, eu já falei, está no grupo de profetas na Bíblia hebraica. O livro de Samuel também está, e os reis também estão tudo dentro do grupo de profetas, porque são entendidos que o autor, se foi Samuel, se foi Gade, se foi Natã, o Josué também é entendido como um profeta, de alguma forma. Então, eles estão lá no grupo dos profetas. E os demais, como o Cantares de Salomão, o Eclesiastes, o Provérbios, são livros, eu não desliguei aqui o meu, estão exatamente dentro dos chamados escritos, porque eles não são livros da lei, eles também não são entendidos como proféticos. Então, estão dentro dos chamados escritos, tá? Então, estão dentro dos chamados escritos. Aqui, gente, é uma visão um pouco, digamos assim, didática para a gente poder entender a história desse livro. E algumas coisitas eu vou ressaltar dos capítulos aqui com vocês, porque sendo um livro pequeno, dá para a gente explorar um pouquinho mais aqui. Eu vou tentar passar o máximo possível aqui para vocês dentro do nosso tempo. Então, vamos lá. Como é que a gente pode dividir esse livro? A gente pode fazer uma dupla divisão desse livro de Ruth. Tá? Os 2 primeiros capítulos, a gente pode denominar como uma demonstração do amor de Ruth. Ruth mostra-se uma mulher virtuosa, como o capítulo 3, verso 12 já denomina. Então, ela é uma mulher virtuosa, uma mulher de fidelidade, uma mulher de trabalho, uma mulher de coragem. Enfim, são muitas as qualidades. E aqui a gente vê essa demonstração do amor de Ruth. Isso está retratado no capítulo 1
e no capítulo 2. E o capítulo 3 e 4, né, o livro fica bem dividido dessa forma, a gente percebe aí o que a gente pode denominar de recompensa desse amor de Ruth. Ou seja, o resultado daquilo que Ruth plantou, o resultado daquilo que Ruth colocou, tá bom? Então, a gente pode ter essas duas grandes divisões. Nesses 2 primeiros capítulos, as 2 personagens principais é Ruth e a sua sogra, a Noemi. São as 2 mulheres que se tornam proeminentes da história aí. Os 2 últimos capítulos, a figura fica sendo Ruth e o Boaz, o denominado parente remidor. Ok? Então, a gente tem aqui, e outra coisa, o cenário que vai trabalhar-se aí é não só a cidade de Belém, que até então aí era chamada de Efrata, né, ou Efraim, também de alguma forma, em algumas Bíblias, mas o correto é o Efrata, foi um nome primordial, né, o primitivo dessa mesma região de Belém, inclusive Casa do Pão, né, onde faltou pão, Campos de Belém, e a terra de Moabe, porque para onde elas fogem, para onde a família vai, por entender ser uma situação assim, de escassez naquele tempo, naquela situação. Ok? Então, vamos lá. Nessa primeira divisão, demonstração do amor de Ruth, a gente tem os primeiros 8 versos desse capítulo 1, mostrando a decisão de Ruth de permanecer com Noemi, mas antes disso eu queria chamar a sua atenção para a decisão da família. É um momento em que eles estão no período dos juízes, portanto tem muita caoticidade no período dos juízes, e muitas consequências. E uma delas alguns lugares não teve provisão como deveria, né? Não teve sustento como deveria. Então, mesmo em Belém, chamada Casa do Pão, tá? Faltou pão. Teve uma certa necessidade ali presente. O que significa dizer que eles não confiaram no Senhor, né, como se deveria ou como se esperaria, e eles decidem ir justamente para uma terra onde, em Deuteronômio 23, ainda que não houvesse uma lei muito explícita proibindo de casar-se, judeus com moabitas, mas havia uma lei de que eles não podiam entrar na minha congregação para congregar, porque os moabitas, por causa da história lá, de travessia do deserto, não foram um povo amigável, vamos assim chamar. E, de certa forma, isso fez com que Deus tratasse o povo de uma certa forma e algumas leis ali se tornaram interessantes, tá? Em relação a isso, inclusive o Deuteronômio no capítulo 23, tá bom? Então, automaticamente, o que eu quero chamar a atenção aqui é que essa família ela toma uma decisão e você precisa prestar atenção no significado do nome de cada um dessa família, principalmente dos pais. Elimeleque significa Deus é soberano, ou Deus é o Senhor, ou Deus é rei. E Noemi significa agradável. Só que esses, apesar do nome, e naquele contexto o nome tinha um grande significado, eles decidem dessa forma, e dessa forma que decidem contra o próprio significado do nome. Então, aquele que tem um nome em que Deus é soberano, que Deus é o rei, que Deus é o que governa, é o que se contrapõe ao próprio nome e vai atrás de uma terra estranha, uma terra pagã, uma terra que não servia ao Senhor, em busca do pão, porque não faz jus ao significado do nome. O nome dos filhos já profetizava alguma coisa. O Malom significa fraqueza e o Quilom significando falha. Já foi, assim, de certa forma, já prescrevendo o resultado dessa família. Bem, chegando lá, vocês, como já sabem, o texto até o verso 5, ele vai exatamente mostrar. Gente, esse barulhinho aí é porque eu não fechei o meu zap aqui, aí só para não fechar de novo e lá fechar o zap, vocês vão escutar um barulhinho aí, é sinal de Deus para a sua vida, tá bom? Então vamos lá, só voltando. Então, até o versículo 5, você vai encontrar um pouco do resumo do que aconteceu. Outra coisa importante a ser dita, o verso primeiro diz que eles vão para lá para ficar algum tempo, significando dizer que foi uma decisão assim, do tipo, não, é só por um tempo. É só para se resolver isso aqui. E o texto depois vai dizer que eles ficam lá 12 anos. Então, coisas que a gente precisa prestar muita atenção. E
certas decisões que são tomadas, inclusive, sem orientação de Deus, porque o texto também vai deixar muito claro que ninguém orou, ninguém perguntou nada, ninguém pediu direção nenhuma, tomaram a decisão, que seria aquela coisa assim, só para resolver o negócio agora. E para resolver o negócio agora, ficaram 12 anos. E a consequência disso é que todos os homens morrem. O Elimeleque morre, casam-se, no caso, os filhos, né? Tanto Malom como Quilom casam-se com duas moabitas, Orfa e Ruth. Orfa significando pescoço, provavelmente isso fala um pouco da sua índole não muito flexível, talvez por isso ela volta, não precisou falar a segunda vez. E Ruth, que significa amizade, a palavra Ruth em hebraico aí é amizade, tá? Ou amiga, tanto faz, amiga ou amizade. E aí, o texto, a partir do verso 6, vai mostrar um pouco da consequência disso. Tá? Ou seja, ficam duas viúvas naquela terra, sem, vamos assim chamar, né? sem nenhum tipo de possibilidade de sustentabilidade. Então, a ideia de Noemi é o seguinte, eu vou voltar para a minha terra, porque pelo menos lá eu tenho a terra, que é da família, que é da tribo, e lá eu vou, pelo menos, ter valia de algumas leis, que eram as leis muito interessantes que existiam no povo de Israel. As leis em relação ao que cobria a necessidade do que a Bíblia chama de viúva, órfão e estrangeiro. Ou seja, a turma abaixo da linha da pobreza, a turma que precisava de algum tipo de auxílio, aquela turma que não tinha condições de sobreviver. Tá? Levítico 19:10 é um texto que você anota aí, a gente não colocou, mas que diz assim, não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as suas uvas que estiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu, o Senhor, o Deus de vocês. Então, qual era a lei que Deus dava em relação ao amparo a toda a viúva? O termo que a Bíblia usa é esse, mas é para falar desses necessitados. Porque viúva, naquele contexto, significava assim, viúva não tem marido, não tem filho, não tem um homem da família que pudesse sustentar. O órfão também significava a mesma coisa, alguém que precisava de ser adotado como filho. Então, provavelmente, órfão mesmo, sem ninguém da família. E o estrangeiro, que às vezes era aquele que chegava naquela terra, como a gente costuma dizer, mão na frente e outra atrás, sem nenhuma possibilidade de coisa nenhuma. Então, qual era a ordem de Deus? A ordem de Deus era que todo aquele que estivesse colhendo, seja lá o que fosse, caiu do cesto, não pega, era direito dessa classe aí, ok? E aquilo que caiu naturalmente do pé, ou aquilo que saiu naturalmente do ramo, também era de direito dessa classe aí. Então, ou seja, existia uma lei de Deus que era de amparo a esses necessitados, que eles jamais iriam ficar sem o comer e sem o beber. Então, Noemi, ela volta nessa esperança, do tipo assim, pelo menos de forma a gente não vai morrer. Tá? E aí o capítulo 1 vai exatamente mostrar essa solidariedade de Noemi, de dizer para as duas voltarem para trás, porque outra questão que Noemi tinha na cabeça era o seguinte, bom, eu não tenho como oferecer a elas, segundo as leis do Senhor, um outro filho, eu não tenho. Parente remidor começava pelo irmão. Então, por mais que ela voltasse, conseguisse um marido, ainda tivesse um filho, e até que viesse a ter a adulteza e poder casar com cada uma delas, já tinham morrido de fome, todas elas. Então, por essa razão, ela acaba exatamente dizendo para essas mulheres voltarem, para ficar na sua terra e lá, conforme as suas próprias leis, elas estariam se virando com outros maridos, provavelmente. E aí é onde começa a história de fidelidade de Ruth, tá? Quando Ruth vai dizendo, os versículos que a gente mais gosta de citar, é o versículo 15, 16, 17, é quando ela toma uma iniciativa de prosseguir com a Noemi, e dizer a Noemi que teu Deus vai ser o meu Deus. Os deuses moabitas eram principalmente o Camus. Camus era o deus moabita, tá? Camus era um dos principais deuses moabitas. Então ela vai e abre mão dos seus deuses, dizendo, teu povo agora é o meu povo, seu Deus é o meu Deus, e para onde quer que tu fores eu irei. Aqui é uma grande lição de investimento de amor, é aquele investimento que você não está esperando o feedback, é aquele investimento que você não está esperando o retorno.
É um investimento em que você está investindo de verdade, sem luz no fim do túnel, tá? Ela está dizendo assim, até para a morte eu estou disposta a estar contigo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção nesse primeiro capítulo ainda é o versículo 20. É quando elas voltam, e é muito interessante que parece que Noemi está tão desfigurada que ela não é reconhecida pelo povo depois de 12 anos. E alguém pergunta, não é essa aqui Noemi? E aí, o verso 20, ela vai colocar a culpabilidade do que aconteceu com ela a Deus. Ela diz, não, meu nome não é mais Noemi, meu nome não é mais agradável, meu nome agora é Mara, amargura, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Aí o que eu quero refletir com você. O que essa família fez? Tomou uma decisão sem perguntar ao Senhor, foi para o lugar onde o Senhor não a direcionou, nem falou coisa nenhuma. Enfim, tem as consequências que tem, agora a culpa é de quem? Agora a culpa é de Deus. Então, a gente continua repetindo essas mesmas atitudes. A gente toma as nossas atitudes, a gente toma as nossas decisões, a gente vai para as direções que a gente acha que tem que ir, não pergunta absolutamente nada a Deus. Aí, quando dá ruim, como diz o outro, né? Deu ruim, deu errado, aí a gente... Meu nome agora é Mara, pastor. Agora meu nome é Mara, amargura, porque Deus me proporcionou essa amargura. Quer dizer, a culpa dos resultados da sua, da minha, da nossa decisão sempre é de quem? Sempre é de Deus. Tá? E a gente precisa estar atento a isso e prestar atenção nessa questão aí. Tá bom? Outra coisa importante aqui para você, aí a gente vai para o capítulo 2, onde a gente encontra a devoção de Ruth em cuidar de Noemi. É uma coisa muito interessante aqui você prestar atenção, é a seguinte, você tem elas voltando para sua terra, mas só que Ruth ela não fica deitada em pastos verdejantes esperando que a bênção venha do céu. Ela já sabendo como era o costume, ela vai logo em busca de uma eira. Ela vai em busca de um lugar onde ela pudesse fazer aquilo que, segundo a lei de Judá, a lei de Israel, acontecia. Ou seja, ela vai atrás de uma eira onde ela possa estar respigando. Chamava-se respigar. Respigar é aquilo que caiu natural da árvore, não é? Do ramo, etc. Ou aquilo que o ceifeiro está lá ceifando, mas daqui a pouco caiu do cesto, não pode pegar. A ordem de Deus era essa. Então, era alguma coisa fresquinha que se tinha, mas era uma forma de Deus estar trazendo alimento para essas pessoas. Ou poderia acontecer como aconteceu com a Ruth. Ela justamente, aí você vê aqui, providência de Deus. Outra grande lição muito interessante nessa devoção de Ruth eu posso crer que Deus é aquele que age em meu favor? Sim, mas a parte que me cabe fazer, cabe a mim fazer, e não a Deus nem a mais ninguém. Ela toma essa atitude, versículo 1, versículo 2, versículo 3 do capítulo 2 vai mostrar isso para a gente. Ela tomando a iniciativa. Tá? O versículo 2, por exemplo, Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu, vá, minha filha. Então, ou seja, uma atitude que ela toma de ir em busca da solução. A princípio, não está pensando em um resgatador, mas ela está pensando no sustento. E tem que fazer a parte que a ela cabia. E aí, o que a gente vê Deus trabalhando nisso aqui, em cima dessa devoção? De devoção, responsabilidade, coragem, fidelidade, trabalho, de Ruth. É que ela vai parar onde? Ela vai parar exatamente no campo de Boaz, que é um parente, ainda um pouco mais distante, mas um parente. O texto também vai dizer que Boaz, nesse dia, resolve passar em revista os ceifeiros, passar em revista quem está ceifando, passar em revista se está tudo certinho. Isso não acontecia todo dia nem toda hora, mas naquele dia aconteceu. E ele repara que entre os ceifeiros estão aqueles que Ruth não fosse a única, tá? Isso também é uma coisa que a gente precisa entender. Provavelmente não era a única que estava ali como alguém que estava para respigar, né? Alguma viúva, algum órfão, né? Ou algum estrangeiro ou estrangeira, mas ele presta atenção nela. E o texto vai dizer que ela chama a atenção. E aí a gente já vê Deus agindo nessa questão aí. Então, nessa de chamar a atenção, ele então vai dar ordem aos seus ceifeiros, como dono da ceifa, da eira, como dono do campo de plantio,
ele então dá ordem para poder juntarem muitas coisas e dar para ela levar para casa. Então, isso você vai encontrar no capítulo 2, basicamente, inteiro, falando sobre isso aqui. Tá? O versículo 20 chama a atenção, porque diz que quando ela está voltando, né, o verso 19 vai dizer que ela conta para sua sogra o que havia acontecido, e a resposta de Noemi no verso 20 é essa aqui. Ó. Então Noemi disse à sua nora, que ele seja abençoado pelo Senhor, falando-se de Boaz, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou, esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então, olha como é que Deus trabalha. Ela vai, a luta, ela vai parar num campo, que é o campo de um parente remidor. Do nada, os caras estão lá passando em revista todos os ceifeiros, presta atenção nela e por alguma coisa, né, que é sobrenatural, espiritual e divina, resolve abençoá-la. Quando ela chega em casa, se descobre, então, que esse era um parente remidor. Então, a partir daí, no capítulo 3, é que a gente já vai ver a ação de Ruth já é agora num outro propósito, é de que ele torne-se não apenas aquele que vai ficar lá dando seja lá o que fosse que estivesse colhendo para ela levar para casa e comer e beber, mas que se tornasse aquele resgatador conforme as leis de Israel, a lei de Moisés. Tá? Isso você vai encontrar em Deuteronômio, capítulo 25. Deixa eu até já dar esses 3 textos para você. Quando a gente fala de a lei do levirato, você tem Gênesis 38, é o primeiro caso que a gente entende no texto bíblico que já estava acontecendo essa lei. Tá? Gênesis 38, depois você tem o Levítico 25, a partir do verso 25, e você tem o Deuteronômio 25, a partir do verso 2 até o 11, para ficar melhor, né? Mas versos 5 e 6, mais especificamente. Qual era o propósito dessa lei do levirato? Para a gente poder entender até um pouco melhor. Ela tinha um propósito relacionado à descendência de alguém, que não podia ficar sem. Então, e tinha a ver com herança, ok? Então, portanto, ela tinha o propósito de descendência de alguém, normalmente um homem, uma família. Ela tinha a ver com heranças que foram dadas a essas famílias, principalmente com a divisão das tribos, tá? No livro de Josué. Tinha a ver também com a questão social, porque naquele contexto a mulher não tinha essa possibilidade de um trabalho fora para um autossustento, então era uma questão de amparo, de solidariedade também. Tá? Então, esses eram os propósitos. E outra coisa, o parente remidor, ele tinha que assumir, ele normalmente, na maioria das vezes, ele assumia dívidas, ok? Assumia dívidas, quase sempre assumia dívidas. Então, ele tinha que assumir, e começava sempre pelo irmão, não importa se mais velho, se mais novo, mas sempre pelo irmão. Então, era gradativo assim, se não tem irmão, vamos para o primo, primeiro grau. Não tem primo, primeiro grau, vamos para o primo, segundo grau. Enfim, aí é nessa escala do parente, sempre o parente mais próximo. Tanto que nesse texto aqui, Boaz acaba descobrindo lá no capítulo 4 que tinha um parente mais próximo. Então, pela ordem, é esse parente mais próximo. Todavia, também você vai perceber, quando a gente chegar lá, eu vou explicar também mais um pouquinho, qualquer um dos parentes, eles poderiam não ter condições de assumir a responsabilidade, como eles também poderiam não querer por alguma razão. Tá? Então, tinha que só fazer uma cerimônia, que era uma cerimônia de passar a bola para o outro, mais próximo. Tá? Então, se o mais próximo fosse eu e eu não pudesse assumir tal responsabilidade, eu passava a bola para o outro depois de mim, que seria o mais próximo. É isso que acontece com uma figura que se descobre aqui. O texto não entra em especificação, mas ele talvez seja por questões financeiras também, porque o sujeito ele assumia herança, que normalmente, na maioria das vezes, às vezes não se tinha, mas ele assume dívidas também. Então, por exemplo, uma das questões é essa, se ele não tivesse condição de assumir a dívida, ele não tinha como resgatar. Vai resgatar o quê? Para ficar só mais um endividado? E ele ainda assumiu uma dívida que não teria condição de pagar? Então, essa provavelmente pode ter sido a razão desse camarada aqui. E ele passa a bola para Boaz, que Deus já estava tratando nessa questão aí. Então, nesse primeiro, a divisão aí embaixo, eu coloco para vocês também o seguinte, Ruth e Noemi, a morte da família, eu já falei, Ruth se importa com Noemi nessa situação, a história está trabalhando entre Moabe e os campos de Belém, tá bom?
Aí a gente vai para o capítulo 3. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é o versículo 3. O versículo 3, quando diz que ela se lavou, ela pôs perfume e ela vai toda bonita, né? Ou, portanto, bota uma outra roupagem, vai para a eira. Duas coisas que é preciso chamar a atenção aqui. A primeira é que essa questão aqui do verso 3 está dizendo assim, ela tira sua roupa de luto, ela sai do seu luto, porque ela está uma viúva ainda. Então, quando agora se entende que encontrou um parente remidor, ela sai desse momento de luto e vai em busca desse resgate, a palavra resgate ou a palavra remidor. Tá? Na maioria das Bíblias vai falando parente. Então, em quase todos os textos aí que você encontrar a palavra parente, o original é uma das raízes da palavra remidor. Tá? A mais profunda delas é o Goel. Goel, parente remidor, é aquele que resgata pagando um preço. Tá? E outra coisa importante aqui, a ser dita, deixa eu ler aqui com você, que é o versículo 10. Uma das atitudes da mulher que queria pedir que fosse resgatada era deitar-se no pé daquele que fosse o remidor. Por isso que acontece dela tomar essa atitude, mas antes de amanhecer, e que outros pudessem estar vendo ali deitada ao pé de Boaz, ela se levanta e vai. Por quê? Para não ser entendida como alguém que simplesmente passou a noite com Boaz, tá? Mas aquela atitude era uma atitude de quem estava pedindo remissão, resgate, ok? Essa é a colocação aqui. Então, a partir do verso 10, você vai perceber isso aqui. Deixa eu dar uma lida rápida. Boaz respondeu: que você seja bendito do Senhor. Minha filha, você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Que é uma coisa muito interessante, que ela toma a atitude de pedir um resgate, mas tem dele esse respeito. Tá? Em verso 12 ele vai dizer: sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Então, ele vai dizer: fique esta noite aqui, mas assim que começar a amanhecer você pode ir embora, e no que depender de mim eu vou resgatar você. Mas ainda tem alguém que no direito está na minha frente. Se ele te resgatar, um ponto final, está resolvido o seu problema. Se ele não te resgatar, a palavra está empenhada aqui. Então, isso aqui é muito interessante. E esse texto, quando diz que ela é uma mulher virtuosa, a qualidade de virtude aqui é como aquela de Provérbios 31. Então, todas aquelas qualidades que são dadas à mulher lá em Provérbios 31 são essas qualidades que a gente encontra aqui, tá? A partir de... em relação à mulher, a Ruth, tá bom? Então, o capítulo 3 ele vai falar exatamente desse pedido de redenção de Ruth a Boaz. E aí a gente já encontra o capítulo 4. O capítulo 4, como eu já falei, Levítico 25, 25, o versículo 2 vai retratar, e o 3 vai retratar um pouco disso, porque Boaz vai dizer a esse resgatador que tem uma pessoa da família, nesse caso, para ser resgatada. Só que aí aqui acontece uma coisa interessante. Eles tinham que ir para a porta da cidade. Então, pense naquelas muralhas de cidade, na espessura como da muralha da China. Então, na entrada da cidade, as entradas eram entradas como se fosse verdadeiro túnel. As portas da cidade eram como se fosse verdadeiro túnel. Ali, que era um lugar que parecia um corredor, né, ficavam os anciãos da cidade, os juízes da cidade, para tratar de muitos assuntos. Era o cartório. Né? O cartório para poder autenticar a documentação, para fazer as coisas, né? No nosso contexto hoje. Então, o que acontece aqui, que está no versículo 7, 8 e 9, era o seguinte: quando aquele parente remidor, bola da vez, por alguma razão não quisesse ou não pudesse remir, ele tinha que tirar o sapato. Ele tirava o sapato diante de todos aqueles anciãos, e muita gente da cidade também poderia estar presente, e entregava nas mãos daquele a quem ele estava passando a bola. Isso significava transferência de direitos. Ok? Isso está lá em Deuteronômio 25, verso 9. Ou seja, era uma forma simbólica de estar dizendo o seguinte: eu estou passando para você esse direito, esse dever, bem como também essa responsabilidade. E aí, o cidadão era visto como alguém sem capacidade, ficava
manchava um pouco a imagem do cara, mas enfim, era um direito que ele tinha, tá bom? Então, é isso que o texto vai dizer. Deixa eu ler aqui, que na versão Almeida atualizada é muito interessante. Verso 7 diz assim: este era antigamente o costume em Israel quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então, nesse sentido aqui, ele está passando a bola para Boaz. E aí Boaz cumpre tudo quanto ele havia dito, casa, se resgata, paga a dívida, faz tudo que tem que ser feito, e o livro vai terminar falando dessa genealogia de Jesus no versículo 18. De Pérez até o rei Davi, de 1700 a 1110 aproximadamente, ou 1100, como alguns preferem. Então, cerca de 700 anos de história são resumidas nesse verso 18 até o 22, que é essa genealogia aqui, tá bom? E aí, o que a gente entende aqui como teologia desse livro? Providência oculta e contínua de Deus, ou seja, nesses 12 anos de história, os 4 capítulos aqui revelam 12 anos de história, tá? Porque o próprio texto lá no capítulo 1 vai dizer isso, que é o tempo que eles ficam, que eles vão para Moab e ficam lá e depois voltam para essa solução de problemas aqui. Então, são 12 anos de história contadas em 4 capítulos. Mas, basicamente, a história do último ano desses 12. Conta-se, basicamente, o primeiro ou segundo ano desses 12 e o último ano desses 12 anos aí, tá? Só para a gente poder entender. Não conta toda a história desses 12 anos, como é que foi, como é que deixou de ser. Só faz o resumo dos homens que morreram aí dessa família. E o que a gente encontra nesse texto? Providência oculta e contínua de Deus. Mais uma vez, a gente vê um Deus aqui providenciando todas as coisas de modo mistério, de modo oculto e, ao mesmo tempo, de modo contínuo. Tá? Outra coisa importante aqui, para a gente prosseguir, o teor do livro. O livro é uma descrição da graça de Deus. Tá? A gente vai ver isso, essa providência de Deus, a graça de Deus agindo. Vemos neste livro um grande exemplo da obra redentora de Cristo, porque na figura de Boaz você encontra o Redentor, né? Deus redimindo. Um versículo que é o chave desse livro é esse que a gente já conhece. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Isso torna-se real, verdadeiro e fiel na vida de Ruth. Isso aqui fala de amor. Dentro da cronologia, novamente, um cuidado com a cronologia. Eu lembro a vocês, está no verso 1, capítulo 1. E essa história acontece dentro da história dos reis, dos juízes, entre os versos 11 e 12 do capítulo 3 de Juízes, tá? Só para não esquecer. A história deste livro está aí dentro, então, para a gente não se perder no caminho. Outra coisa que eu coloco aqui é que do sofrimento para a glória. A história de Ruth é resumida em 2 versos, capítulo 14 e 15. Versos 14 e 15 do capítulo 4, que é aqui, que é feito como se fosse uma doxologia, como se fosse um cântico de gratidão e de glórias a Deus, porque o texto está dizendo assim: bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem remidor, torne-se o seu nome afamado em Israel. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz. Ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, pô-lo no seu regaço, no seu colo, né? E foi a sua ama. Então, aqui é a própria cântico, né? Vamos dizer assim, de Noemi, mas junto com Ruth também, em relação a essa questão. Aquele videozinho que a gente passou para vocês no início, vai mostrando uma lealdade no início e uma lealdade no final da história deste livro aqui, tá bom? Então, basicamente são as revelações que a gente tem sobre esse livro e que a gente possa... Alguém aqui, o César não conseguiu entrar, gente. Sabe o que eu estou vendo? Então, automaticamente, a gente vai perceber um pouco dessa realidade aí sobre o livro de Ruth. O que eu queria, mais uma vez, ressaltar para vocês aí? É um livro pequeno,
É um livro que tem talvez uma história que você diria assim, não tem muita coisa, mas é um livro que ele é fundamental dentro dessa história entre o período dos juízes e o período da monarquia, que vai chegar logo depois. Quando a gente começar a estudar o livro de Samuel, a gente vai ver aí os primeiros 8 capítulos de Samuel, a gente vai ver que ainda é esse período da teocracia. Tá? Mas agora a gente vê um período aqui muito importante da história de Israel, da história de uma família e, enfim, de Deus, mesmo em meio aos nossas decisões impensadas, a gente vê um Deus trabalhando e agindo em nosso favor. Então, se você ainda não leu, leia de novo esse livro, ele tem extraordinárias lições para nós. Aqui você tem simbologia de Jesus, não é tipologia, não gosto de usar o termo tipologia, não, porque hermeneuticamente ela tem um significado diferente. Mas aqui você tem uma simbologia de Jesus, aqui você tem uma simbologia da igreja, a figura de Ruth simboliza bastante, a figura de Boaz simboliza bastante também a Cristo. Aqui a gente vai ver desobediências ou decisões impensadas, consequências como elas trazem para a gente. Você vai perceber o fato do Deus que age conforme a minha fidelidade, a minha lealdade, ao meu compromisso de fazer a parte que me cabe fazer. Tá? Deus age nessa questão aí, isso é muito importante. Outra lição importante aqui também é de você entender o Deus que opera em oculto, até nas coisas mais simples que você possa imaginar. Deus está operando, Deus está agindo, mas a parte que te cabe fazer tem que você fazer, não tem que ficar esperando cair do céu. Então é o Deus que age em nosso favor, que trabalha em nosso favor. São algumas lições muito importantes que eu extraio daqui. Outra coisa, o investir em pessoas. Essa decisão, a princípio, de Noemi de deixar as noras, pelo menos na visão dela, ainda que distorcida, mas ela está pensando em pessoas. Ela está entendendo assim, não adianta trazê-las comigo, porque eu não vejo futuro para elas. Então, eu prefiro abrir mão delas. Então, amar, muitas vezes, é abrir mão. Amar, muitas vezes, é dizer, se despojar de alguma coisa. Amar, muitas vezes, é deixar ir. Tá? Jesus nos dá uma lição muito grande disso em Lucas 15. A gente pega aquela parábola e fala tanta coisa dela, mas uma das coisas que a gente esquece de falar e de perceber é que o amor do pai foi justamente em deixar o filho ir. Porque o filho ir era uma decisão de dizer o seguinte: bom, não dá para eu esperar o senhor morrer para eu receber a minha herança. Então, já que o senhor não morre, me dá minha herança assim mesmo, que eu estou indo embora. Então, o ir do filho era como quem estivesse dizendo assim: não tenho paciência de esperar a sua morte. Então, me adianta a minha herança que eu estou indo embora. Então, isso seria algo assim muito forte para um pai. Mas esse pai ama deixando ir. E ama tanto quanto ao receber de volta. Então, aqui a gente encontra nessa atitude de Noemi com as noras. E das noras, só uma correspondeu numa altura interessante, que é a Ruth. Ela decide ir. Não tem luz no fim do túnel aqui. Nessa declaração, ela está dizendo assim: deixei de adorar o meu Deus para adorar o seu. O meu povo agora deixa de ser o meu povo, agora é o teu povo. E eu estou contigo. E estou contigo até a morte. Seja para a vida ou para a morte. A única coisa que vai separar a gente, não insista que eu não vou voltar. Eu vou contigo. Então, ela investe numa pessoa, mesmo que ainda a princípio não tivesse nenhuma luz no fim do túnel. Mas também, ela, mesmo que não tivesse a princípio uma luz no fim do túnel, ela faz a parte que lhe cabe fazer, até que a luz começa a esclarecer-se, e aí vai se tendo a direção que se teve que ter, e etc, etc. Eu acho que é tudo isso aí que a gente pode trabalhar um pouco sobre o livro de Ruth aí para vocês. E eu abro aí pela... E eu acho que travou de novo. Voltou. Voltou. Travou. Ok. Eu estou preocupado que o César não conseguiu voltar. Eu não sei se Danilo daria para ajudá-lo aí, que ele botou uma mensagem aí no chat, né? No comentário lá, mas aí eu não sei. Pastor, eu estou em contato com ele aqui, né? Ele ficou de me dar um retorno, mas não falou mais nada. Mais nada, né? Poxa vida. Mas enfim, tá bom. Vamos lá, gente. Algum comentário aí sobre Ruth? Alguma Pastor, coisa?
Desculpa aí, eu tive dificuldade, estava na rua também, mas a internet estava ruim, só cheguei atrasado aí, mas estou acompanhando aqui. Tá bom. Perdoa aí são pelo seus pecados. Ok, sim. Professor, a gente pode dizer que o livro de Ruth, ele faz uma apologia com a vinda de Jesus, o resgatador, o Salvador. A gente pode fazer essa comparação? A gente pode, sim, fazer uma simbologia assim. Qual é o detalhe que eu sempre coloco em relação à hermenêutica? É que muitas figuras do Antigo Testamento e muitos casos do Antigo Testamento, eles se assemelham muito com realidades do Novo Testamento. Deixa eu dar um exemplo. Você pega a figura de José. Você tem pelo menos mais 40 e pouco, alguns chegaram a contar 50 e poucas semelhanças com a pessoa de Jesus. Isso. Aí, a gente pode dizer que é uma simbologia muito forte? Sim. Só que quando eu digo que é tipologia, o que a hermenêutica me ensina? A hermenêutica me ensina que tipologia é aquela pessoa, figura, personagem, ou aquele objeto, tipo tabernáculo, ou aquele evento, tipo festa da Páscoa, que ela é identificada no Novo Testamento como a realidade daquela sombra. Portanto, tipo é sombra, antítipo é a realidade. Então, da maioria dessas figuras, a gente não encontra essa confirmação no Novo Testamento de que é um tipo. Então, qual seria o equilíbrio hermenêutico? É dizer que é uma figura, que é um símbolo ou uma simbologia muito semelhante a alguma coisa no Novo Testamento. Mas quando você afirma tipo, você está dizendo que propositadamente Deus pegou aquela figura, aquele evento ou aquela peça e determinou que ela seria a sombra da realidade que aconteceria no Novo Testamento. Aí você não tendo essa confirmação no Novo Testamento, o correto hermeneuticamente seria esse. Deixa eu dizer a você, você vai encontrar um monte de professores de hermenêutica que vão fazer exatamente o que eu acabei de te dizer, o contrário. Vão pegar, vão pregar que José é a figura, que a arca é a figura da igreja, que o dilúvio é do fim do mundo, é do arrebatamento, que Enoque é a figura da igreja sendo arrebatada, que Elias também é a figura da igreja, que Eliseu é a figura da igreja. Mas você vai para o Novo Testamento, você não encontra nenhum texto dizendo nada a respeito disso. Você encontra das festas, você encontra dos mandamentos, inclusive do sábado, você encontra do tabernáculo, você encontra da ordem de Arão e a ordem de Melquisedeque, você encontra tudo isso confirmado no Novo Testamento. Mas o restante você tem que entender que é símbolo, que é figura, tá? Que são muitas, tá? Não são poucas, não, são muitas. Mas a gente pode sim, tá? Porque a palavra remidor aqui ela é muito forte. Então, assim, Ruth ela passa a ter esse simbolismo, pode ser uma representação simbólica aqui da igreja, pode se fazer essa simbologia, pode, de Boaz como um remidor, Cristo pode, mas aí qual o caminho que a gente tem que fazer? Primeiro, o que o texto está dizendo? É isso aqui. Ruth é Ruth, Boaz é Boaz, a história é essa aqui, etc. e tal. Entendeu? Bom, em cima dessa história, irmãos, a gente pode ver aqui uma simbologia muito interessante sobre a vida de Ruth em relação à igreja, porque assim como Ruth, a igreja, assim como Boaz, Cristo também, Então, aí, em segunda instância, mas quando você já olha para um texto como esse aqui, e você começa já interpretá-lo como uma tipologia, você comete alguns erros hermenêuticos. É igual o livro de Cantares. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver uma coisa assim quente em Cantares, né? Porque Cantares é um livro que descreve o amor entre um homem e uma mulher. E uma descrição simbólica, mas é uma descrição que vai até a lua de mel. Bonito, lindo e maravilhoso, no livro de Cantares. Aí, pega-se um livro desse na Bíblia, a gente acha que é o quê? É só uma profanação. Se a profanação é o eterno, né? Porque a gente ainda tem um pouco dessa fechamento, né? De ideia, de compreensão do sexo em relação ao que as escrituras ensinam. E aí você encontra um monte de gente que pega o livro de Cantares e já faz logo aquela... o Salomão é Cristo e
a Sulamita é a igreja, e pode falar, aí já espiritualiza tudo, e aí no livro tem muitas lições sobre um bom relacionamento, desde o namoro até o casamento, chegando à lua de mel e etc. E a gente acaba cometendo esse erro interpretativo, entendeu? Tá mais por isso aí. Mas desse jeito pode, tá bom? Alguma outra dúvida aí, gente? Sobre o nossa Ruth? Olha, vocês quando ficam assim muito calados, eu fico pensando assim, ou o professor explicou tão bem explicado que não tem dúvida, nenhuma dúvida, até o mais desentendido do desentendido conseguiu entender, ou vocês estão tipo assim, não vou falar nada, deixa eu ficar quieto. Não é por aí mesmo, hein? Não quero atribular o professor, não vou fazer aquelas perguntas assim e tal. Bom, aí eu fico sempre na dúvida aqui com os dois. Professor, eu achei a explicação muito clara e assim, gostei muito dos detalhes da explicação sobre o parente remidor. Eu até tinha lido esse livro há pouco tempo atrás, mas eu tinha esquecido de alguns detalhes e também não tinha observado algumas coisas. Gostei muito da aula. Duas coisas que eu quis ressaltar para vocês do livro foi essa lei do levirato, né, do parente remidor, e a outra que tem a ver com do respigar, né, a lei da respiga, que está lá em Levítico 19:10. Era uma lei de Deus para poder não ter pobre na terra. Isso é até muito interessante, tá, gente? Nós ainda descumprimos o principal propósito do reino de Deus. Quando você vê o Novo Testamento, Jesus já começando a dizer, como o texto de Mateus 6, 34, que a gente gosta muito, 33, perdão, a gente gosta muito, lá está dizendo assim, ó, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando você vai para Romanos 14:17, está dizendo a mesma coisa. O reino de Deus é um reino de justiça. Justiça quer dizer, Deus não projetou ninguém para viver abaixo da linha da pobreza, nem para viver na pobreza. Não estou falando de prosperidade doida que essa turma prega, não. Deus não projetou o homem para isso. Por isso que o reino é de justiça. Passar fome, né? Isso aí, exatamente. É injusto, né? Isso aí. Por isso que nós, igreja, ainda falhamos muito nisso. Até a turma da prosperidade ainda falha mais ainda. Porque nós não deveríamos deixar existirem pobres entre nós. Pobres em que sentido? Pobre que não tem o que comer, pobre que não tem o que beber, pobre que não tem o que vestir, pobre que não tem onde dormir. Esse é o pobre que a Escritura diz que o reino de Deus veio para estabelecer justiça. E você encontra isso nessas leis do Antigo Testamento. A gente já passou para os outros livros, já falei isso para vocês. Ano do jubileu, o ano sabático, tudo isso eram leis que Deus estabeleceu para não haver pobre sobre a terra. Isso é a justiça do reino de Deus. É a igualdade. Quando você vai para o Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, o que você encontra? Você encontra o povo trazendo as ofertas para colocar aos pés dos apóstolos, exatamente porque não era só para o sustento da casa do Senhor, era justamente para quem não tinha nada tivesse o digno, da dignidade humana. Tá? Então, por isso, quem tinha mais, trazia para os pés dos apóstolos para que houvesse igualdade. Tudo em comum é nesse sentido de justiça, oportunidade a todos. É isso que o reino de Deus traz para a gente. Tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante no livro de Ruth também. Um livro pequeno, mas que traz isso para a gente de uma forma muito, muito interessante. Mais dúvidas aí, meu povo? Comentários? Professor, e é Ruth que também é citada na genealogia de Jesus, de Cristo? Exatamente. Você vai encontrar duas coisas muito interessantes na genealogia de Jesus, que está em Mateus, capítulo 1. São nomes de mulheres, que não era comum, e no caso de mulheres, você tem as que seriam, não entrariam na genealogia de mais ninguém, só de Jesus mesmo. Você tem a Tamar, Raabe, Ruth, esqueci outra, e Betseba. Só essa galera aí. Então, só para a gente mostrar outra coisa muito interessante. Deus não é um Deus de paradigmas ou padrões. Deus é um Deus de princípios. Ok? Princípios estão acima de qualquer padrões. Porque pelos padrões judaicos, essa turma não entra nem brincando na lista de ninguém, quanto mais do Salvador e do Messias. Deus é um Deus de princípios. Então, aí cada contexto vai se explicar. Betseba,
Ruth, tá? Tamar, enfim, vai se explicar. Cada contexto desse aí vai se explicar. Ainda que uma é moabita, a outra adulterou, a outra... enfim, então, cada um desses contextos, Deus é um Deus de princípios. Então, o nome delas estão lá na lista, mostrando que Cristo é aquele que veio para aplicar os princípios do reino de Deus, um princípio também de justiça, nesse sentido. Tá bom? Então, gente, minha orientação a vocês, dá uma lida no livro de Samuel, e a gente, a semana que vem, vai conseguir falar dos dois, tá? Porque por que eu falo dos dois? Tanto Samuel, quanto Reis, quanto Crônicas. A gente vai falar numa aula só os dois juntos, tá? Samuel junto, Reis juntos e Crônicas juntos. Porque, originalmente, eles são um livro só. Tá? Na Bíblia hebraica é um livro só. Só quando foi feita a tradução para a Septuaginta, eles foram divididos. Então, pode-se até estudar separadamente, mas eu entendo que, tendo o mesmo fundo histórico, tendo a mesma questão e sendo um livro originalmente um só, a gente deve estudar junto para ficar melhor. Tá? Então, a gente já colocou uns videozinhos lá para você dar uma olhada. Vou colocar outros pequenininhos também de 7 minutinhos, igual esse aqui que a gente passou hoje de Ruth. A gente vai colocar o de Ruth também, mas o de Samuel também, só para você ter aquela visão bem panorâmica. Eu acho que isso é bem didático e você consegue se ajuntar, tá bom? Então, fica aí atentos a essa questão aí. Gente, nosso tempo já foi. Já está dando 8h30 aí. Se você não tem mais dúvida, eu tô ficando assim bem tranquilo, que vocês não fazem aquelas perguntas assim, tipo, pastor, quem foi a mulher de Caim? Professor, Aí eu tenho, né? o senhor perguntou no início se alguém tinha dúvida ainda de juízes, né? De juízes, sim. Eu não quis perguntar para não atrapalhar a aula de hoje, mas eu posso, então, já que sobrou um tempinho? Pode. Podia ter sido naquela hora mesmo, não tinha problema não. Pode. Então, ainda é de sanção. Com ele era desde do ventre da mãe, ele foi destinado ao voto nazireu. Isso tem alguma coisa a ver com ele ser juiz? Porque só ele foi, né? Escolhido. Porque tinha o que se entende é que ele, além de ser uma promessa, ele foi uma ação direta de Deus, uma intervenção, porque até então a mãe entendia-se estéril, né? Que ainda não tinha tido filhos, então isso naquele contexto era algo, né, completamente pejorativo, negativo em relação às mulheres. E o Senhor aparece primeiro para ela, é muito interessante. Aparece primeiro para ela, fala primeiro com ela, para depois falar com... Quer dizer, na verdade, para depois ela vir até ao seu marido e comunicar a situação, e ele depois pediu para que o Senhor aparecesse para ambos. Então, automaticamente, Deus vai diretamente, fala, só que há algo específico em Sansão. É como se Deus escolhesse ele para uma grande obra. Inclusive, os grandes inimigos de Israel foram os filisteus, numa geração muito grande. Você vai perceber que na monarquia os filisteus ainda estão lá. Ok? Então, mais por essa razão. E naquele contexto acontecia muito de aqueles homens ou mulheres especificamente chamados por Deus para alguma coisa ter algum tipo de compromisso com Deus. E nesse caso lá foi o voto do Nazireu. É como se o voto nazireu seria o voto de vida de Sansão. Então, ele não podia beber nada que viesse de uva. Isso. Tá? Nada, não é só o vinho fermentado, não. Nada que viesse de uva, não tocar em nada morto, né? Defunto, de coisa nenhuma, né? Animal, nem de gente, menos ainda. Não podia se casar com quem não fosse judia também, tem esse detalhe. E o cabelo tinha que ficar crescido, porque o voto do nazireu era por um tempo. Então, durante aquele tempo, o cabelo crescia e o cidadão ele cortava no dia que ele entregava o voto. Então, ele entregava e oferecia ao Senhor. Como no caso dele era de vida, então aquilo era até a morte. Se você ler, ele quebra todos os princípios do voto do Nazireu. Ele vai quebrando, vai quebrando. O último de tudo foi o corte do cabelo. Outra coisa, gente, a gente não pode dizer que o poder estava no cabelo, aí quando ele cortou, eu já vi cada heresia com esse negócio, Jesus amado. Não tinha nada a ver com o cabelo, não. Tinha a ver com o propósito de vida que ele já vinha quebrando todo o tempo.
Então, aquela foi a gota serena, como a gente diz, né? A gota d'água. Quando ele cortou o cabelo, como que diz assim, ó, ele, até o último item, ele não levou a sério coisa nenhuma. Tá? É muito triste, né, pastor? Muito triste. É muito triste o que acontece com ele quando ele diz, né? Levantarei e sairei como antes, né? Sim, e aí o texto fala que ele não sabia que o Espírito havia se retirado dele. Se retirado dele. Uma coisa que vocês não perguntaram, mas eu vou falar, né? Eu gosto de tribulação também. É em relação a se ele se suicidou ou não. Né? Não sei se vocês já viram alguma coisa, já leram alguma coisa, já ouviram alguém pregar alguma coisa, e etc. Mas vou rapidinho que o tempo já foi, né? Mas o César está conseguindo entrar agora aqui, mas vamos ver se ele consegue. O que a maioria dos comentaristas entende que aconteceu com o Sansão, ainda que ele entre na lista dos suicidas, né? Dos 7 grandes suicidas da história bíblica. É que ele se arrepende, entende para que Deus o havia chamado, que era para a eliminação dos filisteus, e ele faz uma oração pedindo a Deus para dar de novo a força a ele e ele poder derrubar todo aquele estádio, todo aquele ambiente que estavam os filisteus e matarem todos de uma vez só. Só que essa morte de todos os filisteus também significava um auto-sacrifício. Então, muitos dos comentaristas chegam a esse ponto de dizer que não foi um suicídio, foi um auto-sacrifício pós, né, desvio do propósito e arrependimento dele para cumprir o propósito. O propósito era da eliminação dos filisteus. E ele bobeou no caminho, se desviou, se perdeu, e papapá, enfim. E automaticamente ali ele pede ao Senhor. Então, muitos não o veem como um suicida, mas como quem, mesmo retardamente, cumpre a missão do qual ele foi chamado a fazer. Só que dessa vez, do jeito que ele estava, ele tinha que se auto-sacrificar diante da missão. Também, tá? Então não até vem porque... como um suicídio. Inclusive, até por causa do nome, está lá na lista dos heróis da fé. Era isso que você ia falar, né? Não, e assim, ele só... Não suicida também, não. Não. Fala, assim, eu vejo que ele também só conseguiu derrubar as pilastras por causa da força que Deus tinha colocado de volta nele, né? Sim. Justamente esse que é o comentário da maioria dos comentários. Era isso que eu ia falar, né? Porque eles entendem que Deus não poderia estar dando a ele de novo a força para um suicídio. Então, por isso se entende um auto-sacrifício. Ou seja, ele cumpre a missão de uma forma retardatária e em que ele tem que se sacrificar junto. Tá? Se sacrificar junto. É até um texto muito interessante, só para atribular vocês mais um pouquinho, mas vamos lá. Vocês não me atribulam, eu atribulo vocês. João 10, 18, verso 19, Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida de mim. Eu ia te perguntar isso, pastor, mas eu fiquei com receio. Aí eu sei, né? Tá bom, então deixa que eu me atribulo. Aí a pergunta é... Repete, professor, por favor. João 10, verso 18 e 19. Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida de mim. Então, a gente quando pensa o senhor falou então do não é homicídio. Sacrifício, a primeira pessoa que veio na minha mente foi Jesus. E aí a gente pensa assim, então ninguém matou Jesus, porque se ninguém tirou a vida dele, foi ele que disse, valeria se fosse Paulo, vale mais porque foi Jesus, eu creio em Jesus. João 10, verso 18, rapidinho, só para deixar, mas eu não vou dar a resposta agora não, é para deixar você atribular até a próxima reunião, a próxima aula. Diz assim, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Aí a pergunta, como diz o outro, pergunta. Se não foi um homicídio, porque ninguém tirou a vida, e ele se entregou, foi então um suicídio? Não, pastor. Ele entregou a vida. O suicida tira a própria vida. É por esse caminho aí? Aí ficou todo mundo agora. Para atribular você mesmo. Ele já sabia o propósito dele, né? Ele já sabia o propósito? É por aí? Ele já sabia o propósito dele. Se um doido dele, chegar e quiser dizer para você que seu Cristo se suicidou, como é que você responde essa pergunta aí? Como é que você sai desse emaranhado? Como é que você sairia desse emaranhado aí?
Usaria sacrifício? Seria a palavra correta? Que ele é o próprio Deus, que foi enviado para a remissão dos pecados da humanidade, para cumprir o propósito de Deus, do resgate da humanidade. E ele, então, decidiu cumprir esse propósito. Tá. Então, seria um sacrifício? Seria isso? Eu faria isso. Seria um sacrifício. Voluntário, né? Ele decidiu morrer, mas ele não tirou a própria vida. Sim, ele decidiu. Ok. Tá. É por aí. É por aí. Que bom. Que bom, né, Danilo? É sacrifício. Que bom que a gente está falando besteira, né? Essa é uma dos dilemas e dinâmicas da ética cristã. Agora eu vou atribular você que eu vou fechar a aula, tá? Vou só deixar essa. 100 pessoas no barco. O barco vai afundar. A menos que, ao invés de ter 100, tenha 99. E aí? Morre os 100? Ou um voluntariamente pula na água para poder salvar os 99? E se alguém fizer isso, como é que seria vista a atitude desse alguém? Como sacrifício? Como suicídio? Como uma doideira? Como uma loucura? Aí como é que seria? Como sacrifício. Como sacrifício? Né? Eu entendo assim. Tá, próxima aula a gente responde. Que nesse caso aí já não é Jesus, não. É alguém. Qualquer alguém. É suicídio. Fabiano já disse que é suicídio. Então você me pastor, sabe por que eu não vejo como suicídio, pastor? Porque nesse caso, por exemplo, se for seu filho, você dá a vida pelo seu filho ou não? Um pai se sacrifica pelo filho, pastor, não? Com certeza. Não sei. Eu só joguei a batata quente aí. A aula que vem que eu vou falar. Por enquanto, vocês vão aí se gladiando nesse negócio aí. É isso aí. Não vou atribular mais, não. Vai lá. Deixa eu fechar. O pastor Cláudio já chegou para acabar com a aula, já que senão a gente não acaba. Fala, Cíntia. Ó, Jesus. Vida. Quando a gente tem, assim, até um exemplo de uma guerra, e os soldados ou uma tropa sabe que o outro lado é infinitamente maior, e eles vão mesmo assim para a guerra. Isso a gente vê, assim, hoje em dia não tem mais guerra desse tipo, né? Mas há uns anos atrás, na Idade Média, a gente via vários casos de filmes onde a gente vê as pessoas indo para a guerra em números pequeniníssimos e sendo massacrados. Então, eles não estão se suicidando, eles estão com um propósito também. Não é suicídio deles, foram porque tinham que fazer aquilo. Ou não? Sacrifício, né? Não sei. Vamos falando. Só tem que terminar a aula. Mas nesse caso, Cíntia... Lá a morte é certa, não é suicídio. Só para melhorar. Só para melhorar. Eu estou enfermo. Estou nos últimos dias. A princípio, eu não vou demorar muito, já se sabe, a não ser que haja uma intervenção divina. Mas aí, sei lá, ainda está se tentando me manter vivo, mas eu ainda tenho a oportunidade de poder dizer ao responsável da família, pode desligar tudo e já estou pronto para entregar ao Senhor. Estou me sacrificando, estou me suicidando, ou estou simplesmente desistindo da vida? Pastor Luiz Cláudio responde. Vamos encerrar? Obrigado. Parceria total, né? Próxima aula a gente fala a respeito, tá bom? Bom, pastor, eu cheguei agora. O assunto é o quê? É suicídio? Qual é o tema do assunto? Olha só, é porque ainda ficaram algumas dúvidas sobre o livro de Juízes. Então, caso de Jefté? Não, já falando de Jefté, etc e tal, mas aí eu mesmo me atribulei, eu comecei um negócio aqui, falando de Sansão, se aquele momento de Sansão foi um suicídio ou não. De Sansão eu dei uma explicação, porque a maioria dos comentaristas entende que foi um sacrifício, porque ele ora, pede a Deus para dar força, para cumprir o mandato que ele, né, ainda que retardariamente, mas cumpriu, etc e tal. Mas aí a gente acabou entrando nessa questão de quem muitas vezes está dando... Aí eu peguei Jesus, capítulo 10, verso 18 e 19 de João.
para atribular um pouquinho. Quando Jesus disse assim, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou. Aí eu perguntei, Jesus então se suicidou? Porque já que ninguém tirou a vida, não foi homicídio, então foi suicídio. Ou não? Aí começamos aqui a debater se foi suicídio, se foi auto-sacrifício. Aí, para piorar ainda, eu já entrei em outra situação aqui para poder deixá-los mais atribulados. Não, e aí só botando uma pimenta, quer dizer, acho que nem precisa mais botar pimenta, que a Bíblia diz que nesse momento que ele ora ao Senhor, o Espírito do Senhor se apodera dele. Então, como pode o Espírito do Senhor se apoderar de alguém para levá-lo à morte? É de Deus, mas vamos encerrar então a nossa aula. Viu? Já tive um companheiro no finalzinho da aula para poder deixar vocês muito mais... bom. Gente, é bom, porque olha só, gente, essa é uma questão de fazer vocês pensadores, tá? Vamos encerrar mesmo. Mas assim, é só por que a gente provoca dessa forma? Porque vocês não podem ser jamais aqueles que só ouvem e dizem amém. Vocês têm que ser pensadores. Pensar com a graça de Deus, né? Pensar com equilíbrio, mas serem pensadores. Né? Não é um pensador livre que não tem um parâmetro, não tem princípio, perdão, mas pensadores. Então é a forma de vocês pensarem. Na próxima aula a gente toca aí nesses últimos 2 exemplos que eu dei para vocês. Tá bom? Meu pastor, posso indicar um livro, um filme que é muito interessante? Pode. Filme meio deprê, né? Meio deprê esse filme. Mas quando eu assisti esse filme, eu pensei no suicídio com outras ideias. É o filme do Will Smith, 7 Vidas. Não sei se alguém aqui já viu. Muito bom. Sim. 7 Vidas é um filme que vai te confrontar. 7 Vidas, do Will Smith. É um filme que vai te confrontar em relação ao suicídio. É uma outra face dessa moeda. Que esse tema já entra em outro, mas eu vou aí assistir, já parte sim. para os casos, que é teologia. Suicídio, perda de salvação, suicídio, condenação eterna, suicídio, inferno. Aí é com o pastor. Tema é esse, né? Mas a Bíblia é clara, pastor. A Bíblia não é clara nesse sentido, né, pastor? Não, essa aí já é a resposta com o pastor Luiz Carlos, que é teologia. Entendeu? Já é teologia, questão de salvação. Aí eu posso responder? Não direi com certeza o que a Bíblia não me diz com clareza. Meu Deus, boa, sabedoria. Rapaz, Você foi aluno do professor Anselmo, né? Deixa eu orar, gente. Deixa eu orar. Senão... É você, pastor Ricardo? O próximo? Professor? Não, é o pastor Igor. Está aqui me aguardando, esperando aqui o meu comando. Acabou de entrar uma mensagem aqui para mim. Meu pai do céu. Você ainda cooperou ainda para a aula se estender mais um pouquinho, Jesus amado. Deixa eu orar, gente, em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa noite, por essa aula. Amém. Eu tenho certeza bem produtiva para cada um de nós. Continua guardando os teus filhos, faça-os pensadores no teu reino, daqueles que estão firmados nos princípios do Evangelho e da Palavra, mas daqueles que querem aprender mais e querem conhecer mais e crescer mais. Que assim seja, para a glória do Senhor, e que nós, professores, tenhamos a alegria de vê-los crescerem, amadurecerem, tornarem-se cada vez mais adultos no conhecimento da tua palavra e na graça do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, César.